Meus amigos, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é a verdade para você? A verdade é aquilo que acontece, é um fato. A verdade é aquilo que você vê ou é aquilo que um pequeno grupo decide o que é a verdade ou não? Essa pergunta ela é extremamente importante e ela nunca foi tão necessária quanto agora, porque eu não sei se você está sabendo desse absurdo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acaba de mandar retirar do ar qualquer publicação, qualquer reportagem ou qualquer comentário que associasse o Frei Chico, o irmão do Lula, ao caso do escândalo do INSS. Você está sabendo desse absurdo? Qualquer postagem, não importa se a postagem é sobre uma análise, é uma notícia, ou se a postagem é uma opinião ou uma pergunta. Tudo sumiu e qualquer conteúdo que seja publicado a partir de agora vai entrar no radar e pode também ser deletado. Quando eu li essa decisão, esse absurdo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o que aconteceu em 2022. É impossível você não associar com as eleições de 2022. Naquele mesmo ano, o TSE proibiu qualquer conteúdo que aproximasse o Lula do ditador Nicolás Maduro. Você lembra disso? Eles diziam que era mentira, que o Lula não tinha relação com Maduro, que não era amigo, era tudo fake news. Dizia que aquilo ali era um crime eleitoral, dizia que era uma invenção e que o Lula não era amiguinho do ditador. Você lembra disso? Pois é. O que aconteceu logo depois das eleições? O Lula imediatamente trouxe o Maduro para o Brasil, com honras de chefe de Estado, tapete vermelho, coletiva. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reúne-se agora com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Vejam aí a imagem dos dois representantes cumprimentando-se e posando para a fotografia. Vamos ao vivo, então, até o local. As autoridades da área diplomática já adiantavam que o governo Lula iria priorizar essa relação com a Venezuela. O governo Lula iria priorizar essa relação com a Venezuela. Aquilo que ninguém podia mencionar há alguns meses, alguns dias atrás, virou política pública. Eles esfregaram na nossa cara o seguinte recado: olha só, quem diz o que é verdade, meu amigo, não é você. Somos nós, a justiça brasileira. Naquele mesmo ano, 2022, o ano de eleição, teve mais uma coisa também muito importante, não sei se você se lembra, que qualquer comentário que chamasse o Lula de ladrão ou de corrupto, mesmo depois de ele ter sido condenado em todas as instâncias, depois de ele ter sido solto só porque teve um jogo ali de decisões técnicas da nossa justiça que anularam o processo não pelas provas, o eleitor naquela época não podia falar. A imprensa não podia falar isso, era totalmente proibido, como se apagar as palavras fosse apagar a realidade. Olha só o nível da democracia que existe aqui no nosso país hoje. E essa blindagem, ela virou um alvo de investigação internacional com os republicanos, os deputados lá dos Estados Unidos, que produziram um relatório gigantesco com mais de 500 páginas, detalhando como empresas de tecnologia, ONGs, agências, autoridades brasileiras, STF, TSE, como eles criaram o que eles chamaram de complexo industrial da censura no Brasil. Um sistema criado e coordenado para controlar o discurso político, remover conteúdos, manipular o debate público e decidir o que o eleitor pode ou não pode acompanhar, pode ou não pode saber. E adivinha qual foi o período mais citado desse dossiê? Foi justamente as eleições de 2022. Justamente quando não se podia falar do Maduro, justamente quando não se podia mencionar, as condenações do Lula, justamente quando qualquer crítica mais dura ao Lula simplesmente sumia do mapa. Ou seja, aquilo que a gente sentia no Brasil, que a mão pesada da justiça estava movendo aqui as peças para proteger um lado, para sufocar outros lados, para manipular todo esse ambiente, virou um documento oficial lá em Washington. Um dossiê completo que eles chamam de Complexo Industrial da Censura no Brasil. E agora, 3 anos depois, o roteiro ele se repete. O mesmo padrão, a mesma lógica, a mesma velocidade para calar. Só que dessa vez, no centro da discussão, o centro do problema, o Brasil está diante de um dos maiores esquemas de roubo contra os aposentados
da sua história. Um sindicato específico chamando a atenção, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o Sindinap, que tem o irmão do presidente da República, Frei Chico, como diretor vice-presidente. O irmão do presidente da República, embora assuste e surpreenda vê-lo como, né, um dos cabeças de dos sindicatos alvo dessa operação, ele não é investigado. A entidade em si é investigada. Fraudes milionárias, tirando dinheiro de gente que ganha salário mínimo, cara. É um absurdo, uma nojeira o que está acontecendo. Descontos indevidos, assinaturas falsas, manipulação de benefícios. E no centro dessa investigação existe o Sindinap. E quem é o vice-presidente desse sindicato? Nada mais, nada menos que Frei Chico, irmão do Lula. E antes que alguém venha falar, não, Josué, mas ele não está sendo alvo, ele não é o alvo formal. Ele não é o alvo formal, mas o sindicato é. O sindicato está no olho do furacão. Ou seja, o cara é vice-presidente. E quando a CPMI do INSS, no Congresso Nacional, tentou convocar o Frei Chico para depor, o que aconteceu? Houve uma votação no Congresso. E a votação foi clara. 19 votos contrários, ou seja, para ele não ir depor, e 11 votos a favor, ou seja, o cara está totalmente blindado por Brasília. Será que tem peixe grande aí por trás, hein? Porque o escândalo não é nada pequeno, tem gente falando aí na cifra acima de 60 bilhões de reais. O próprio Supremo Tribunal Federal precisou bloquear 390 milhões de reais do Sindinap justamente para tentar garantir que o dinheiro volte para os aposentados depois de todo o julgamento, depois de todas as ações. É muita grana e eu só estou falando de um único sindicato. E ainda assim, ninguém pode fazer perguntas, ninguém pode perguntar nada sobre o irmão do presidente só porque ele é o irmão do presidente. O que está acontecendo? Esse é o claro retrato da falência do Estado democrático de direito. Porque quando você não pode mais discutir fatos públicos, meu amigo, o problema não é mais informação, o problema é poder, porque a lei ela não está sendo usada para proteger a verdade, ela está sendo usada para proteger algumas pessoas e pior, pessoas conectadas ao centro do poder. E isso, cara, muda completamente o cenário político no nosso país. Por quê? Porque isso está acontecendo porque 2026 começou, 2026 é ano de eleição, o governo está em crise, a economia está afundando, a rejeição do Lula aí bate recorde de mais de 60% aí nas pesquisas, a COP30 expôs aí, cara, o Brasil internacionalmente, fora outras exposições, fora outras falas do Lula, que é vexame atrás de vexame, rombo nas contas públicas, descontrole total, o brasileiro pagando cada vez mais imposto, escândalo do Banco Master, que tem gente falando aí de mais de 40 bilhões de reais que está no meio desse escândalo todo. Ou seja, meu amigo, aquilo dali é somente uma pontinha do iceberg, a prisão do Bolsonaro que veio para criar aqui uma cortina de fumaça para tentar dispersar o foco para todos esses problemas aqui do nosso país. E agora o escândalo do INSS que, cara, está atingindo diretamente um sindicato ligando ao irmão do Lula. É uma sequência de incêndios e o governo não tem como apagar todos os incêndios ao mesmo tempo. Então o que eles fazem? Eles controlam a narrativa. Eles fecham as janelas, trancam as portas e mandam o debate para a lata do lixo. Por quê? Porque qualquer desgaste agora vira munição para a oposição em 2026. O jogo agora, se você não entendeu, é reeleição e isso coloca o Brasil em um terreno onde a democracia deixa de ser debate. E aqui é onde entra outro ponto fundamental. A CPI criada para investigar o escândalo do INSS pediu para ouvir o Frei Chico exatamente para garantir transparência, porque se ele não tem nada para esconder, cara, tá ótimo. Vai lá, depõe, explica, esclarece o que tem que esclarecer. Mas bloquear o depoimento antes mesmo de qualquer pergunta, cara, isso aqui é um atestado claro de que tem alguma coisa escondida aí atrás. E quando você junta tudo, o timing, a velocidade, a blindagem, a censura, o desenho fica ainda mais claro. Porque não é sobre um nome o que a gente está falando aqui. Não é sobre ser o irmão do Lula. É sobre manter o controle. Se eles conseguem apagar o conteúdo do irmão do presidente da República dentro de uma investigação real que está em curso nesse momento, então não tem mais nada garantido. Hoje o escândalo que eles estão bloqueando é o escândalo do INSS. Amanhã pode ser outro. Depois da manhã, outro. Até que você só consiga enxergar, você só consiga ver o mundo através
da lente deles. E tudo isso acontecendo há um ano antes da eleição que eu chamo da eleição mais decisiva desde a redemocratização. Olha só esse tabuleiro. Um presidente com uma rejeição crescente, só aumentando. Uma economia que não reage, só cai. O PIB nesse ano vai cair, vai ser menor do que do ano passado. Uma CPI impedida de ouvir quem deveria estar dando explicação. E uma ordem judicial determinando o que o cidadão pode ou não pode comentar. Isso aqui é um absurdo. E o que a gente está vendo agora é apenas uma preparação do ambiente. Reduzir ruídos, limitar críticas, controlar a narrativa antes que a largada seja dada. Por quê? Porque se o debate correr livre, a estrutura balança. E eles sabem muito bem disso. Por isso, tanta pressa. Por isso, tanta blindagem. Por isso, tanto cuidado para decidir quem é que pode ou não pode ser questionado, quem pode ou quem não pode ser poupado. E isso é controle político. E controle político não combina com democracia. Será que quando Lula disse que a democracia da Venezuela ela era uma democracia relativa, mas era uma democracia, será que o plano dele é instalar aquele tipo de democracia venezuelana aqui no Brasil? Se prepare, porque a gente está prestes a viver em um país onde cada vez mais a verdade ela vai ser filtrada, onde as críticas serão cada vez mais proibidas, onde as investigações param na porta certa e onde o cidadão só pode falar até aonde o sistema permitir. E se hoje eles já estão testando os limites, imagina o que eles vão tentar fazer quando a verdadeira campanha começar daqui a alguns meses, hein? Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe algumas informações, eu só dei start na nossa conversa. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários enquanto esse vídeo ainda está de pé. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante aqui para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.